Muy buenos días Muito bom dia a todos los que están a reunidos todos allá aqueles que estão reunidos lá em Barquisimeto, Venezuela, Barquisimeto, Venezuela, junto junto ao ao missionário missionário Miguel Miguel Bermúdez Bermudes Marim, en la congregación que na pastorea el congregação que reverendo Naum pastoreia o León, reverendo Naum a todos los Leon, ministros, hermanos y e todos hermanas os reunidos ministros, allí, irmãos e irmãs também a los reunidos que lá, nos e também están aqueles que nos estão escuchando escutando a través del satélite Amazonas, pelo o satélite internet, Amazonas ou pela en internet los diferentes nos países. diversos países. Hoy sábado, Hoje, 8 de sábado, julio deste 8 ano de julho 2023. deste ano de É para mim um 2023. É para mim um privilégio e uma bênção poder enviar estas palavras poder de enviar saludo estas palavras de saudação que Deus e derrame que Deus derrame de suas bendiciones de suas e bênçãos siga dando-nos de suas e continue nos dando por meio de sua suas palavra, bênçãos através até da que sua palavra, até que llegue chegue a cada alma, a cada a coração, cada alma, a cada coração, toda palavra que tem que se encarnar neste tempo para do que assim, fim, neste alrededor tempo dela, final, para que assim, seamos em torno dela, dessa transformados. palavra, sejamos tomar transformados. assento, Podem assentar-se, por favor. Em vários lugares, Em vários lugares, em el mensaje del hermano na Branham, mensagem do irmão Branham, encontramos allí vemos aí, em vários lugares, que ele nos narra, nos conta de las ocasiones en donde das Dios, ocasiões ou vezes em que Deus, através dele, Deus mostrou a mão poderosa de Deus, obrando, operando, e nos chama a atenção, e nos chama a atenção. as 5 manifestações, hubo más, pero esas, aconteceram outras ou mais, mas essas foi onde, dessas 5 manifestações, eu lerei aqui algumas delas, como a do peixinho, e a dos esquilos, e dentro dessas manifestações que Deus mostrou através do reverendo William Branham, ali estava mostrando no seu ministério, também estava mostrando o que iria ser a terceira etapa. Lembrem-se de que na vida do irmão Branham se cumpriu a primeira e a segunda etapa. E isso ele relatou, contou isso aqui na mensagem Deus revelando-se a si mesmo para o seu povo. Uma das vezes onde ele falou dessa primeira e dessa segunda etapa, que era a obra que ele realizaria, faria, e vamos ler por aqui na página 8 desta mensagem, Deus revelando-se a si mesmo para o seu povo. Em outros lugares, a história da minha vida também fala disso, mas queremos ler daqui, dessa mensagem, o que nos relata, nos conta o irmão Branham. Diz, olhem, e a última vez que ele me apareceu, está falando do anjo, que aparecia ao irmão Branham, o anjo. A última vez que ele me apareceu, justamente antes que eu fosse chamado a isso, eu estava no meu quarto orando. E isso vem a mim, acontece comigo isso nas noites. Eu estou acordado toda a noite, durante muito tempo orando. Ou sempre. E aí o irmão William escreve pilar de fogo, faz essa anotação, pilar de fogo. Na noite 3 AM, aproximadamente. Eu posso senti-lo perto de mim, e isso vem bem perto de mim, então isso vai embora e desaparece. Eu posso sentir a hora em que ele está perto. Então, quando eu vou orar pelos enfermos, pelos doentes, isso vem embaixo, assim, e vai como... E aí o irmão William escreve o Will W AW, que é como tradutor aqui, ou seja, como ele escreve aqui, WHW. Então, quando isso desce, é quando eu vejo. Então, lembre-se disso mesmo. Esse som familiar diz que o irmão Branham foi
O irmão Branham escutava esse som familiar, ou escutava na visão da carpa que o anjo lhe mostrou. Escutava esse som familiar, ou seja, vejam, é esse mesmo anjo que aparecia ao irmão Branham, é o mesmo, porém, no irmão Branham, enquanto estava o seu ministério, é esse mesmo que na visão da carpa está conosco e está presente o tempo todo, em todo momento está presente esse anjo. Então isso desce e é quando eu o vejo. Isso é o que é detectado, que eu vejo. Então, se eu usar a minha própria voz, usar a minha própria opinião, isso não o dirá. Mas quando eu apenas me esqueço de mim mesmo, e ele por si mesmo fala então. E então ele fala por si mesmo. E ele escreve aí, o anjo fala através de reticências. Então, quando isso desce, essa noite eu estava sentado aí, eu estava lendo e orando. E estava chegando a ser como umas 3 horas da manhã. E escreve aí 3 a.m. E isso, usualmente, isso é um tempo maravilhoso para ele vir. Isso vem até mim. Dezenas e dezenas de vezes na vida isso vem a mim. E eu estava sentado aí lendo. E quando ele vem, isso me mostrará coisas. Meu irmão, aqui é um testemunho disso. Poderia ser semanas antes de que aconteça, ou seja, tudo aquilo que... Quando isso vem, esse anjo aparece, ele mostra coisas para o irmão Branham, e muitas vezes essas coisas acontecem antes, semanas antes de que aconteça, já o anjo já lhe mostrou o que vai acontecer, ou lhe mostra. E ele me mostra isso como se você fosse aqui pela rua e dissesse ou falasse, por este lado, eu lhe darei um pequeno drama, um cenário, indo aqui pela rua numa direção, eu veria uma borda branca, uma porta, uma banda branca, uma porta. Eu abro a porta e aí está um velho ou um velhinho no jardim. E eu vou, vejo um doutor partindo, ele está carregando o portfólio, porta-retrato. Eu bato na porta, uma dama vem na porta chorando, o seu bebê está morrendo. Muito bem. Eu entro, tirarei o meu chapéu e o colocarei sobre o rádio. E eu na casa, eu então sinto um sentimento realmente muito estranho, muito raro. E eu irei. Agora, antes de eu fazer isso, eu verei alguém pegar o meu chapéu e colocá-lo sobre a esquina da cama. Pô-lo sobre a esquina da cama. Eu irei. E bem, eu orarei pelo bebê, orarei pelo bebê e o verei ficar curado. Bom, e sairei daí. Bom, talvez isso será, eu direi para as pessoas o que vai acontecer. E eu digo, é justamente como faz ou acontece um momentinho lá no meu quarto. Eu vi uma visão lá no meu quarto. Eu posso dizer que algo vai acontecer nesta noite. Aqui mesmo agora. Isso apenas veio no meu quarto em um instante, enquanto eu estava sozinho, de modo que isso diz algo assim. E então, quando eu descerei, talvez tenha um chamado de um doente, de um enfermo, indo para algum lado, estar caminhando e dizer, aqui está a porta, aqui está essa porta. Lembre-se que ele está contando isso que o anjo, vamos dizer assim, tinha mostrado para ele. Pois então ele vê isso, ele vai vendo todas essas coisas, tal e como o anjo lhe tinha falado. Aqui está a porta. Aqui está a porta. Este é o lugar aqui. Eu caminharei até esse lugar. Alguém junto a mim ou comigo, e eu digo, vigie o que acontece. Entrar e ir para o quarto, ponho o meu chapéu aí. Agora tudo está no quarto, com exceção tem uma mulher aí com suéter vermelho vestido, e eu não posso falar uma só palavra. Essa mulher tem que estar sentada aí com um suéter vermelho.
vermelho. Bom, talvez quando ela entrar, a outra dama saia. E ainda não é o tempo. Vejam como tudo tem que estar no seu devido lugar, na sua devida posição, para que Deus cumpra tudo o que Ele tem para cumprir no meio do seu povo. Tanto, vamos dizer, nesta parte da pessoa ou a pessoa saindo ou sair e pessoas entrar ou entrando. Ou seja, que quando Deus move-se no cenário, em cena, onde Ele vai ter uma ação, vai agir, onde Deus vai mostrar o seu poder, sempre há uma mudança. E neste caso, no qual, onde estamos vendo que na visão da carpa da tenda, o irmão Branham, por repetidas ocasiões ou vezes, nos falava que a igreja iria chegar num momento onde seria completamente pura. Ou seja, que não haveria nenhum pontinho de pecado. Portanto, no meio da igreja, estaria saindo do meio dela, da igreja, toda a incredulidade. Estaria saindo do meio dela, da igreja, e ficaria só, ou apenas ficaria, o escolhido crente, porque Deus não habita na incredulidade. Não pode obrar, trabalhar com incrédulos. Portanto, tudo isso é o que esteve acontecendo neste tempo final para que a glória de Deus seja manifestada brevemente. Nessa etapa já do clímax, do apogeu, onde vimos aí na visão coisas acontecerem sobrenaturais. E isso eram milagres, curas físicas acontecendo, as quais eram milagres físicos acontecendo, curas acontecendo. Mas além disso, estava acontecendo o maior milagre, que era o revelar a palavra, a revelação. E trazendo a revelação, e dando a conhecer o mistério do sétimo selo, e dando a conhecer o mistério da sua vinda, também se estava levando a termo, a cabo, se estava fazendo a segregação, a separação. Tudo isso antes daquilo que o reverendo William Branham viu nessa visão, que foi mostrada a ele pelo anjo. Vejam, tudo tem que chegar a essa parte de ter e estar, tudo está no lugar que corresponde, no lugar devido. Continua dizendo, eu apenas continuo falando. E eu espero continuar. E então eles vêm aqui no quarto, mas o meu chapéu ainda não foi movido do rádio até a cama. Tudo tem que estar perfeitamente na forma em que ele me mostrou. Tudo tem que estar perfeitamente para que se cumpra todas as promessas de Deus para este tempo. Tudo tem de estar no seu devido lugar. Então, quando tudo vem perfeitamente na forma em que Ele me mostrou, eu fico junto do bebê, de pé, e digo, assim diz o Senhor. Eu não posso falhar. Eu vi isso tanto, e escreve, eu não posso falhar. É perfeito. Essa é a primeira forma em que isso trabalha. A outra forma, a segunda maneira, ele está explicando aí, a outra forma, outro jeito, é aqui sobre a plataforma. E é assim que eles, essa é a forma que acontece isso, a forma em que isso trabalha e isso acontece.
em que isso se trabalha e isso acontece. Agora, na noite, quando isso aconteceu, quando ele me chamou para este ministério, eu estava sentado no quarto de oração. Bem, eu estive orando por toda a noite, como que isso estava ardendo. E eu levantei, caminhei em torno do quarto e orei novamente. Eu fui um pregador batista de muito sucesso. Eu tinha audiências muitas vezes de quase 3.000 pessoas e tinha avivamentos, milhares foram salvos nesse tempo. E eu estava sentado ali e vi uma luz iluminar o piso, alumiar o piso. E eu olhei para ver o que era isso, o que é isso. E eu pensei, bom, aqui onde eu ia orar, lá longe nessas colinas, eu sabia que ninguém vinha aí com carro. E eu pensei, bom, o que foi isso? E eu olhei e aí estava, aí mesmo, em cima de mim, estava essa mesma coisa que vocês veem na fotografia. Isso derramou-se sobre o piso, fazendo-se mais largo, longo e derramando-se sobre o piso, abrindo-se, né? E eu pensei, ó Deus, apenas imaginei agora como você, apenas imagine agora como você se sentiria com isso. Agora, amigos, essas coisas não apenas são para que você as imagine na sua mente, eu fico pensando na sua mente. Eu falo tão diretamente e ele me fala assim como eu estou falando com vocês ou contigo. Agora, isso não é apenas imaginação, vê? E eu vi algo vindo, caminhando. Eu ouvi algo vindo, caminhando e olhei. E quando olhei para os pés de um homem descalço, vindo caminhando por essa luz, vindo para a minha direita, sempre vem para a minha direita. Essa é a razão que eu tenho a fila de oração vindo dessa forma. Sempre vem pela minha direita. Por isso, na visão da carpa da tenda, vocês podem ver que ele está de pé em cima da audiência, olhando para o púlpito, posicionado em cima da audiência, e ele vê para a esquerda do irmão Branham, que seria a direita daquele que está no púlpito, onde foi formada a oração, ou a fila de oração foi formada. E eu olhei e vi os seus pés. E quando ele chegou até mim, ele era um homem alto, ele era corpulento, pesando em torno de 100 quilos. Lembre-se que é um anjo dessa dimensão. E assim ele se parecia, apenas bem natural como eu estou aqui, de pé. Ele tinha os seus braços cruzados assim, desse jeito. A primeira vez que eu o tinha visto nessa forma. Ele caminhou até onde eu estava. Olhou para baixo. Ele tinha uma cara bonita, um cabelo escuro. O seu cabelo descia assim em torno, como até o seu ombro, o seu cabelo. Ele não tinha barba no seu rosto. E ele escreve aí, o anjo não tinha barba. Ele tinha um rosto amável, manso, e ele caminhou, e ele me olhou com um tipo de reticências. Ele parecia patético ao olhar para ele. E ele olhou como se ele fosse um homem bom. Eu não podia enquadrar as características do seu rosto. Ele olhava-se como um homem agradável, de coração amável, dócil. Mas mesmo assim, ele parecia como que um homem, e se ele falasse ou falava, ele seria dessa forma, desse jeito. Assim que eu olhei para ele, e ele olhou para mim. E eu estava tão assustado que eu estava batendo assim a minha unha, apertando minha unha do polegar, que quase estava por sangrar. Escute, meu amigo, você também faria isso. Você estaria do mesmo jeito também, meu amigo. Não pense que você não estaria assim. E eu estava como que, e dessa forma, desse jeito. E ele disse, não temas. E eu soube que era a mesma voz que tinha falado comigo sempre. Essa era a primeira vez que eu o tinha visto desse jeito, mas eu reconhecia a sua voz. E ele escreve do lado a voz, o irmão William, a voz desse anjo. Diz ele aí.
Ele disse: não temas. Não temas. Eu sou enviado da presença do Deus Todo-Poderoso para te dizer sobre o teu ministério, para te falar do teu nascimento peculiar, raro e vida peculiar ou rara. De onde esse anjo foi enviado? De onde? Da presença de Deus. Sempre sendo mal entendido com os homens. Disse: tua vida peculiar ou rara e o teu nascimento raro foram para indicar que tu tens um dom de cura divina para as pessoas do mundo. E eu disse: Senhor, eu não tenho educação, eu não poderia ir. E ele disse: eu irei contigo. E ele escreve do lado: eu irei contigo. E eu disse: Senhor, eu não sou educado. Eu disse: eu não poderia ir. As pessoas não creriam em mim. E ele disse: assim como o profeta Moisés lhe foi dado 2 sinais, a ti te serão dados 2 sinais. Ele disse: o primeiro será que tu poderás detectar as enfermidades ou doenças pela tua mão. E escreve aí o sinal na mão, pegando o paciente pela mão esquerda. E se fores sincero quando orares e fazes com que creiam em ti, e ser sincero quando ores, nada ficará diante da tua oração, nem mesmo câncer. Vejam, ele falou do câncer. Essa é a única doença que ele falou. E ele disse: então, se tu fores sincero com isso, fazendo assim, isso virá a acontecer, que tu lhes dirás para eles os segredos dos seus corações. E esse é o segundo. E ele escreve número 1, onde diz detectar as doenças ou enfermidades. Aí ele escreve número 1. E aqui onde ele já fala, ou seja, se fores sincero, se és sincero, isso virá a acontecer. Ou seja, isso da cura, a primeira, número 1. Então, vem a segunda, e então tu dirás para eles os segredos. Escreve 2, os segredos dos seus corações. Essa é a primeira etapa e a segunda etapa. Disse: esses serão os 2 sinais. E ele falou, e eu disse: eu irei. Ele disse: eu irei contigo. Agora, olhem na mensagem o compêndio Anjos, na página 4 do compêndio Anjos, nos fala. Bem, ele agora ele está aqui na plataforma. Isso é certo, amigo. Eu não sei como fazer vocês crerem nisso, mas isso é certo. E se vocês não prestarem atenção no homem, no seu irmão, mas pelo contrário, fiquem focados naquele de quem eu estou falando. O Senhor Jesus e o seu anjo curador aqui na plataforma. Agora, olhem uma coisa muito importante do qual estivemos falando e do qual os crentes não podem fixar-se no homem, prestar atenção no homem, ou seja, no véu de carne, senão, pelo contrário, senão na palavra que sai pela boca desse instrumento. E sim na palavra que sai da boca desse instrumento. E se não prestarem atenção no homem, fixarem-se no homem, no seu irmão, mas pelo contrário, enfocarem-se daquele de quem eu estou falando, o Senhor Jesus Cristo, o seu anjo curador aqui na plataforma. E ele escreve Jesus e seu anjo curador. Prestarem atenção neles, Jesus e seu anjo curador. Você crê que Deus tem anjos de cura comissionados? O que foi então lá com a serpente de bronze? O que foi aquilo nas águas do tanque de Betesda? Se não foi um anjo que tinha descido do céu?
Eu não sou a dádiva de Deus. O anjo é a dádiva de Deus. Ele veio desde o céu. Eu procedo desta terra, mas ele veio do céu para envolver ou vestir um vaso terrestre, para assim poder falar com pessoas terrestres, com a finalidade de que vocês creiam nele, não em mim, mas nele, de quem eu estou falando. E ao fazer isso, Deus os curará, os tornará são. E ele escreve: o anjo vestir-se de carne e poder falar para as pessoas, para a gente. Agora vejam, o anjo tinha dito: se tu fizeres com que as pessoas creiam em ti e fores sincero quando orares ou orar, diz que nem o câncer te será de impedimento. Ou seja, que quando orares, nada suportará a tua oração, nem mesmo o câncer. Será vencido. Ou seja, era necessário crer no instrumento que Deus estava usando aí, que o irmão Branham fosse sincero. Nada ficará diante de ti, nem mesmo câncer. Continua dizendo, na mensagem Deus revelando-se a si mesmo, eu estou lendo ela, e justamente então a luz começou a se reunir, a se agrupar, e isso se reuniu no anjo, e isso entrou no anjo, ou para o anjo. O anjo foi para essa pequena luz, o pilar de fogo que vocês veem nesta noite, e isso saiu para fora do quarto. Eu não sabia o que fazer. E ele escreve aí, o anjo, no pilar de fogo. Agora vamos passar Vamos continuar mais um pedacinhozinho aqui. O primeiro, vamos continuar até um pouquinho. O primeiro paciente veio até mim, eu toquei com câncer. Eu não sabia o que acontecia com eles. Isso é, eu apenas deixei a mim mesmo. Então comecei a orar e o câncer se distanciou. E a mulher que pesava 150 libras agora está em perfeita saúde. Ela é uma das enfermeiras de 21 anos graduada com câncer nela. Agora, essa é a forma em que isso desce, o jeito em que isso desce. Quando eu vi a fotografia, eu soube que essa era a mesma coisa que eu tinha visto desde que eu era uma criança, um menino. Eu soube que era a mesma coisa. Agora, eu creio que isso é o que eu creio. Eu não gostaria de tomar nenhuma lembrança disso, porque é tão sagrado para isso. E eu os fiz colocar um preço para que assim todas as pessoas pobres pudessem conseguir isso. Isso não era meu. Eu não coloquei um preço. E o que isso custe de imprimir, isso é o que seria. Ou seja, sobre a fotografia com a nuvem, o preço dela seria o preço da impressão. Ele não colocou um preço. Eu não coloquei um preço. Ele escreve aí um preço na foto. E diz que ele cobrava, colocou um preço e diz que custe o que custaria, ou seja, o que custar imprimir, o custo do papel, o que custar o papel. Mas isso não é meu, isso pertence a eles. Mas, queridos amigos, o que eu penso que é Deus. Para o cético, o incrédulo que não creria nos sinais que você crê. O cético, ele também tem que crer nelas. E Deus nos deu sinal para o mundo hoje. Ele sempre envia sinais. Você crê nisso? Este sinal, isto será um sinal para ti, e tu encontrarás o menino envolvido em panos, em fraldas,
Não é isto, certo? Está falando aí de Jesus. Os magos seguiram a estrela que o levou até ele, ou nos levou. Deus sempre dá sinais e maravilhas, e eu creio que é um sinal para nós, para que saibamos que estamos no último dia. E escreve dia milenial. E até mesmo o incrédulo ainda está sem desculpas. Ou seja, também não tem desculpas também para o incrédulo. Não tem desculpas para ele. Agora vamos um momentinho aqui para a mensagem. Fala este monte. Onde nos fala. Aí eu lhes li aí dessa primeira etapa e da segunda etapa. Ou seja, esses dois sinais que o anjo estava dizendo, falando aí para o irmão Branham. E vamos ler aqui a ocasião, a vez do peixinho, nesta mensagem, como ele conta isso. O do peixinho. Vejam, algo aqui diz. Na página 11 dessa mensagem, fala para este monte, e quase no amanhecer, eles foram pescar. Tínhamos todas as nossas cordas, linhas. Fomos num pequeno barquinho, fomos colocar a linha para peixes maiores. Esses são pequenos de garganta azul, mas grandes. Os de garganta azul é igual. Os filhos de Deus, os escolhidos, é um tipo de peixe, garganta azul. Assim que estávamos pescando, esses grandes peixes na linha voadora, que vai até longe, e o senhor Linwood tinha uma vara e um carrete, ele lançou na água com um anzol, e um pequeno e pobrezinho garganta azul o engoliu, colocando até no fundo das suas entranhas. Ele puxou para cima e disse: eu desejaria que ele tivesse visto ali. Nem se pode ver o anzol. E ele escreve as escrituras também aí de Mateus 13, 47, 50 e 24, 31. E ele apenas pegou o peixe assim e puxou as suas entranhas. Ele tirou as brânquias e tudo. E o jogou na água para tirar o seu anzol dele, do peixe. E o peixinho estremeceu-se por 4 ou 5 vezes e abriu suas pequenas asas e morreu. E estava aí, tirado na água. Assim que ele disse: pequenino, tu atirastes o teu último cartucho. E nós prosseguimos. E eu disse: lembre-se, essa é uma das 5 manifestações do poder de Deus. E eu disse: lembre-se, a primeira e a segunda etapa. A primeira era que conhecia a doença, conhecia-se a doença com a mão esquerda, ele conhecia a doença, e a segunda era que conheceria os segredos dos corações das pessoas. Agora lembre-se que a terceira é a palavra falada. E nós prosseguimos, continuamos. E eu disse: Eli, tu não deverias pegar o anzol dessa forma, desse jeito. Eu estava tentando falar com ele. Ele disse: põe um anzol mais pequenininho aí. Ele era apenas um jovem do campo que não tinha pescado muito. Assim que o peixinho esteve aí por quase meia hora. E ele escreve meia hora. E o vento o empurrou, levou para o redemoinho. Quase meia hora. Pois é em torno de meia hora. Ou seja, não completa a meia hora. É em torno. Agora, ao dizer quase meia hora, que é antes de se cumprir meia hora, ou a meia hora. Ou seja, que pode ser meia hora, pode ser 29 minutos, 28, 27, 26, 25 minutos, ou seja,
24 minutos. É quase. É quase. Arredondo aí o número mais comum. Uma hora, meia hora. Uma hora, meia hora, vê? Pois quase meia hora. Pois quase meia hora. E o vento empurrou para o torvelinho onde estavam os lírios, assim na beira, e nós pescávamos, e estávamos pescando uns peixes muito bons, pegando, né? E de repente aconteceu algo. Agora se está colocando aí esses peixes que ele está pescando, são os escolhidos de Deus, que são aqueles 153 peixes. Agora veja o que isso representa, que ele está fazendo aí. E que depois dele ter pescado esses peixes bonitos, ele diz, são os escolhidos. Lembrem-se, ele falou aí que são os escolhidos de Deus, esses peixes. Vejam o que vai acontecer depois de fazer essa pesca. Vejam a glória de Deus que iria ser manifestada aí. Depois da pesca desses peixes garganta azul, que são os que representam os escolhidos de Deus, os filhos de Deus, os escolhidos. Veja, de repente, algo aconteceu de repente. Agora eu falo estas palavras com a Bíblia aberta. Algo aconteceu, algo assim como uma descida, um ungimento, uma unção que eu nunca senti antes. E algo disse, fica de pé. E eu fiquei de pé. Lair e Banks jogaram as suas varas de pescar e disseram, ler disso, o que é que está acontecendo com ele? Banks falou, vigia, algo está por acontecer. Vigia. Quando o homem de Deus, o varão de Deus, o instrumento de Deus para cada dispensação, fica de pé na linha de dever, na fila do dever, no posto de dever, o que cabe se fazer é vigiar. O que corresponde fazer é vigiar, porque algo vai acontecer. É necessário, é preciso vigiar. Estar vigiando, vigilante. Jesus falou isso muitas vezes. Banks disse, vigia, algo está por acontecer. E algo falou comigo, me disse, fala com esse peixinho, e ele vivirá novamente. Aí está a palavra falada, que será plenamente cumprida na visão da carpa, da tenda, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Vejam, será a palavra falada, criadora, por lábios humanos. As entranhas são brancas e estavam sendo penduradas para fora da sua boca. E eu disse, peixinho, Jesus Cristo te dá a tua vida. E Deus nos céus, que é solenemente o meu juiz. Esse peixinho voltou-se e nadou lá para baixo dessa água tão forte quando ele podia nadar. E o senhor Lynn Woods apenas caiu sobre o barco e disse, isso foi por mim, porque eu falei com o pequenininho, tu atiraste o teu último cartucho. E eu lhe falei, não foi assim, não foi por causa disso. Agora eu disse, agora a coisa estranha para mim é isto. Como é que Deus, o grande Jeová Deus, usaria o seu poder para trazer um peixinho, quando nós pegávamos 200 ou 300 deles durante a noite pescados, na noite anterior tínhamos pescado, mas Deus usou o seu poder para trazer esse peixe à vida. E eu tinha pelo menos 300 crianças doentes numa lista aí para orar por eles, numa lista AGV, numa visão por eles, em torno de 300 crianças hepáticas.
problema nos rins, e isso é a única coisa que eu posso entender. Como é que Deus pôde fazer uma coisa como essa nesse pequeno peixe? E seres humanos morrendo por todo o mundo de câncer, de leucemia e todo tipo de doenças ou enfermidades. E ele trouxe esse peixinho à vida. E justamente por esse tempo, ou nesse tempo, algo disse ou falou. Marcos 11:23. Marcos 11:23. A mesma escritura, quando os leprosos e doentes estavam por todo o país. E Deus usou seu poder para maldizer uma figueira. Deus estava interessado a respeito da árvore, do peixe, da árvore, do peixe, tudo que pertence a Deus. Deus estava interessado. Ele mostrou o seu poder para mostrar que Ele é Deus sobre as árvores, sobre os peixes, e o peixinho veio à vida. Eu não podia captar, entender isso, ainda tendo as escrituras comigo. Como podia ser assim? Fred Sotman, um amigo meu muito querido do Canadá, ele está aqui no serviço por algum lugar, em algum lugar, ele estava comigo em uma campanha na Nova Inglaterra no ano passado, e nós fomos para as montanhas, a Mirandade, onde eu me perdi uma vez. Foi a única vez que eu me perdi no bosque em toda a minha vida. E escreve, me perdi no bosque. Eu queria mostrar ao irmão Fred onde a minha esposa e meu filho Billy esperavam que eu voltasse quando eu estava perdido por causa dessa tempestade nesta noite. E quando estávamos posicionados lá, pendente onde eu tinha a Med e a Billy nesse costado, enquanto eu estava caçando o almoço, eu parei de um lado e o Espírito Santo e o Espírito do Senhor veio sobre mim e disse: tem uma armadilha colocada para ti. Tem cuidado com aquilo que tu fales ou falas. E ele escreve, tem cuidado com o que dizes. Fred, onde tu estás, Fred? Estás no serviço aqui nesta noite? Eu sei que ele veio, sim. Ele está lá atrás. Lá atrás o Fred. Isso é verdade, isso é certo. E nós partimos dali, e eu disse para o irmão Sotman, algo se prepara para acontecer. E quando chegamos no serviço desta noite, eu falei para a audiência, lembrem-se, assim diz o Senhor, tem uma armadilha feita para mim aqui, e escreve armadilha. Vocês se lembram do momento aí do caso de Acabe de Jezabel? E a vinha de Nabote, que ele escreve do lado, irmão William, um caso pré-fabricado, vê? Como esse espírito, o espírito do inimigo, do diabo, como é muito astuto para isso, para fazer coisas pré-fabricadas, ou para fazer artimanhas, porque ele é um artimanhoso, né? Ele faz trampas, armadilhas, e ele usa instrumentos, seres humanos, maquiavélico, tramposo, maquiavélico. E na outra noite, aconteceu. O diabo enviou duas pessoas, vejam. Prestem atenção. A quem o diabo enviou? A duas pessoas. Olhem, o diabo enviou duas pessoas, um jovem e uma moça, para quebrar o serviço, estragar o serviço. Isso foi em Vermont. Fred foi em Vermont. Em Vermont. Fred, tu lembras o nome dessa cidade? Não era a capital. Que Ossie Vermont. Estávamos apenas cruzando o Lago Champlain. De modo que quando chegamos no serviço, na reunião, a jovem parecia que era mongol. O rapaz apenas estava agarrando. Pelo menos eles tinham 25 anos cada um, pelo menos. Mas faziam um ato tão imoral. Eles estavam sentados a essa distância de mim, se agarrando. E quando comecei a pregar,
ele abraçava e colocava a cabeça dela para trás e subia nela e beijava ela. E ele continuava fazendo isso, agindo de uma forma terrível durante a reunião, e os diáconos não pudessem fazer com que ele ficasse quieto. E eu lhe falei desde a plataforma: jovem, não faça isso, jovem. Você está atraindo a atenção enquanto eu prego. E ele apenas ria de mim. E eu pensei: aí está a armadilha, aí mesmo está a armadilha. Ele escreve armadilha. E continuei falando. E ele colocou-se tão imoral, de uma forma tão imoral com ela, que eu tive que parar isso novamente. E eu falei: não faça isso, Senhor. Por favor, não faça isso. E lhe falei: se você quer fazer amor com ela, saia do edifício. Este aqui é um serviço religioso. E eu falei: você não deve fazer isso. Não. Por favor, não faça isso enquanto eu prego. E eu comecei novamente. E ele apenas piorou. E quando eu ia a reticências, eu disse: ou seja, como iria repreendê-lo novamente. Algo me disse: fala o que tu queres e será feito. E ele escreve: fala, diz o que tu queiras. E eu permaneci lá. E eu permaneci aí. Agora vejam, essa voz lhe falou: fala o que tu quiseres. Ou seja, uma vez, vemos onde em um ministério se lhe deu a um ministério autoridade. Vejam, no livro dos selos, onde aparece o ministério de Moisés e de Elias, onde vemos que eles poderão fazer com a natureza o que eles queiram. Vejam, terão controle sobre a natureza. E o que tenham vontade de fazer. E vejam aí o irmão Branham. Essa voz lhe disse: fala o que tu quiseres. Como quando falou, o anjo falou com o irmão Branham: fala a ela, para a irmã Ratchrai, que ela peça o que ela quiser. Veja, ele estava pondo na boca dessa irmã essa palavra criadora. Estava pondo essa palavra criadora na boca dessa irmã. O que ela falasse, isso iria acontecer. Olhe a confiança que Deus tinha com essa irmã, nessa irmã. Confiança que tinha nela, Deus. Porque o que ela falasse, Deus tinha que respaldá-la. Amém. Por isso, os escolhidos de Deus, Deus terá confiança nos seus filhos. Que ele está colocando o título de propriedade em cada escolhido de Deus, que é a palavra. É um livro abstrato. É a palavra sendo encarnada em cada escolhido de Deus. Porque ele confia nos seus filhos, nos seus herdeiros, os quais Deus porá sobre tudo o que é de Deus, sobre todo o seu reino, não apenas deste planeta Terra, senão do universo completo, do universo inteiro. Agora vejam, Deus confiou aí na irmã Ratchrai, ao colocar nela e dar a oportunidade de que ela falasse e pedisse o que ela quisesse, tivesse vontade. Agora, vejam como Deus confia em ti, como Deus confia em mim. E podemos ver que a palavra, quando cremos nela e colocamos ela bem direitinho, então vemos como Deus entra em ação e obra em todos os campos de nossa vida.
Agora, vejam, ele fala, diz o que tu queres e será feito, acontecerá. E eu permaneci lá. O irmão Merced, aquele que grava as fitas, Mercier, e todos os outros estavam parados. O irmão Fred, muitos deles estavam presentes, e a respiração apenas saía de mim, e algo falou. Ou seja, algo lhe disse, fala cegueira e estará cego. Fala morte e eles serão tirados mortos daqui. Fala o que tu quiseres. Olhem, diante do ungido de Deus, Deus respalda a palavra que seus profetas falam. E isso nós vimos aí no caso de Ananias e Safira, na frente de Pedro, diante de Pedro, onde o Espírito Santo estava aí. E vejam, aconteceu morte aí, ou lá. E Deus honrou essa palavra. Lá, essa palavra de Pedro, porque quando Safira entrou, ele disse, por que mentiste? Eis aqui vem aqueles que acabam de tirar ou levar o teu esposo, Ananias. Vejam, ali ele estava falando a palavra, e ela estava dizendo, e já estava falando com ela que iria morrer. Ou seja, ali falou o juízo para ela, porque ao dizer, eis aqui aqueles que vêm, aqueles que acabam de levar o teu esposo, e também te levarão, vejam. Aí ele já estava dizendo automaticamente que nesse momento ela iria morrer. Falou a palavra, Pedro falou a palavra porque era o Espírito Santo aí. E ela também morreu. Agora vejam aqui, olhem este outro ângulo. Fala o que tu queres ou quiseres. E eu não podia falar, eu não podia me mexer. E isso apenas se foi. E eu pensei, ó Deus, o que é que eu devo fazer? E virei-me, e ele estava aí, parado, e seu rosto pálido, me olhando para mim. E eu pensei, o que eu devo dizer? E eu voltei, virei-me e falei antes do que eu deveria dizer. Eu disse, eu te perdoo pelo teu ato. E isso deveria ser a coisa correta para se falar. Era Deus tentando uma reação sobre uma ação. Deus fazendo uma reação sobre uma ação. Agora vejam o que ele está representando aí. Quando ele lhe falou, eu te perdoo. Essa noite foi-me revelado que eu tinha falado a coisa correta. Eu sabia que tudo isso estava me dirigindo para algo, me levando para algo. Mas o que era? O que fazer? Você tem que vigiar o que é um dom divino e o que faz com ele. Lembra do que Moisés disse. Lembrem-se do que Moisés disse. Lembrem. Moisés feriu a rocha em vez de falar a ela pela segunda vez. Assim que eu devia ter dito a coisa correta, a coisa certa. Eu te perdoo. Você sabe, como jovem, João, uma vez queria queimar Samaria, porque não lhe deram de comer a ele. Jesus lhe falou, tu não sabes que espírito tu tens. O Filho do Homem veio para salvar vidas, não para destruir. E essas escrituras se mantiveram derramando-se sobre mim durante toda esta noite. Eu não pude dormir, mas essa foi a armadilha de Satanás, que Satanás quis me agarrar cansado e falar a coisa correta, mas o Espírito Santo estava lá e me disse que antes que isso acontecesse, que eu fosse cuidadoso por aquilo que eu iria dizer ou falar. Lembrem-se que o anjo, o Espírito Santo, já tinha falado com ele. Tem uma armadilha para ti, mas tem cuidado com aquilo que tu vais dizer. Ser cuidadoso. Ou seja, o anjo avisou ele primeiramente. Primeiro o anjo lhe avisou.
lhe advertiu. Oh, como foi a bondade de Deus, foi apenas a sua misericórdia. Ser cuidadoso com aquilo que tu fazes. E desde esse tempo, então veio um alívio. E comecei a notar as diferentes coisas que eu falava constantemente, não sabendo o que eu dizia ou falava. Isso vinha assim, dessa forma. E comecei a falar disso. Um dia, neste último outono, faz uma semana, eu peguei um descanso antes de vir para esse serviço, essa reunião. Eu estava caçando esquilos agora. Nesta parte do nosso país, e aí ele vai para a parte dos esquilos, tudo que eu pude caçar são coelhos e esquilos. Ele desenha uma pedra angular e as eras e escreve esquilos e aponta para a pedra angular. E embaixo escreve coelhos e aponta para a sétima era. E a razão que eu fazia isso era para me relaxar antes de vir ao serviço ou à reunião. O senhor Soltman estava nessa manhã junto comigo. Ele vem do Canadá para me visitar e esteve conosco por um tempo. E conseguimos um trailer e ele vivia próximo da gente. Ele e mais alguns amigos. De modo que estávamos caçando esquilos com o senhor Woods, que também vive do meu lado, apenas para ter um amigo comigo. Agora, o irmão Wood, o irmão, ele trabalhava, o irmão Wood, em coisas de madeira. Wood é madeira, em inglês. E trabalhava, e depois nós procuramos bem qual era o seu ofício, o seu trabalho. E o irmão Wood era muito amigo do irmão Branham. E ele o tinha aí como seu vizinho. O tinha bem próximo dele. E vivia do lado dele. E isso, já depois, alguma vez, nós vamos ver isso, em algum momento vamos ver isso, em uma narrativa que ele conta quando ele mudou-se para esse local e quando o irmão Wood foi até lá e viveu do lado dele como seu vizinho, também foi para lá, o irmão Wood. Agora vejam como tudo isso também, Deus neste tempo, o cumpriu. Também eu tive o privilégio de estar aí do lado dele. Vejam, e a coisa verdadeira não são por casualidade, senão que também eu gosto de trabalhar com a madeira. E vejam como, assim como o irmão Branham tinha aí alguém do lado, um vizinho, um amigo. Vejam, também aqui, estava aí do lado dele, como seu vizinho. Bom, mas tudo isso são coisinhas assim que da vida, das coisas pessoais da vida da gente, mas pois é bom que vocês conheçam isso, e nós sempre deixamos entre nós essas coisas, todas essas informações deixamos ficar entre nós, mas eu gostaria de compartilhar com vocês também isso. Eu não sei se nesses dias, em alguma conversa, eu possa lhes ler mais um pouquinho dessa ocasião onde o irmão Branham narra, conta sobre esse vizinho que ele tinha, que era o irmão Woods. Bom, continua dizendo, de modo que estávamos caçando esquilos com o senhor Woods, que também vive do meu lado, meu vizinho, apenas para ter um amigo comigo. E então fomos caçar, e era o último dia que podíamos fazer isso, porque eu estava me preparando para ir para Wyoming no outro domingo. E então a temporada fecharia na terça-feira, e era um sábado, e seria a primeira vez que eu poderia caçar esquilos no estado de Indiana, nesta temporada. E nós caçamos um pouquinho, não tinha muita caça nesse dia. Tinha muitos caçadores de esquilos aí em Indiana e tudo estava bem escasso. Nessa manhã era uma manhã ruim, tinha vento soprando e os esquilos não saem nesses dias com vento soprando. E eu entrei no bosque e caminhei como até as 9 da noite e não podia ver nada. Desci para a beira do riacho e estava esfriando a água em Indiana. Era como que no dia 1º de outubro.
Exatamente, creio que foi no dia 8 de outubro. E eu desci a um desses velhas árvores sicômoros e os esquilos não vivem nelas, nos sicômoros. Eles permanecem em árvores de raia, de mognos e nos troncos mais finos, onde tem muito galhos, folhas. Eu estava caminhando para baixo num riacho e eu pensei ver um esquilo num montinho, e tinha campo de milho aí. Muitos homens do campo estavam reunindo o seu milho, estavam colhendo milho. E eu disse, bom, não tem esquilos nesta manhã, e aqui não tem nada, a não ser um monte de matos amarrados que não são para os esquilos. As velhas árvores do local não tinham folhas porque tinham caído as folhas. E não tinham aí esquilos, eram matos, matorrales. Eu penso que vou sentar aqui um pouquinho e vou me esquentar. Porque tinha uma camisa colocada e eu não tinha abrigo. Eu me sentei entre as duas árvores, onde podia bater o sol. Eu tirei meus pés na outra árvore e estava numa posição muito cômoda. E eu pensei, talvez eu faça... Fica aqui um pouco, tire um soninho. Vou colocar um alarme aqui para me acordar, para se eu dormir. E eu irei recorrer ao Sr. Wood e ao Sr. Sothmann, a ajuda deles no tempo apropriado, porque eles estavam bem mais longe no caminho em outros bosques. Tirei uma soneca, preparei o relógio, me sentei junto da árvore e me acomodei para me esquentar aí mesmo. E essa escritura veio até mim novamente. O que tu digas, crendo aquilo que tu digas, o receberás. Terás o que tu digas. E ele escreve aí, o que tu digas. Bom, eu pensei, por que essa escritura se mantém vindo até mim quando eu não posso pregar a respeito dela, porque eu não sei nada dela, porque eu não sei coisa alguma dela, ou seja, da escritura de São Marcos, capítulo 11, versículo 23. E diz, por que isso vem até mim se eu não sei isso? Eu não podia ir diante de uma congregação nem tentar explicar essa escritura. Bom, eu me sentei aí um pouquinho e pensei, tem apenas uma coisa a respeito disso. Se eu sou chamado para pregar sobre esse tema, aqui está a forma em que eu farei isso. Eu direi que Jesus disse para isso para os discípulos. E lhes deu a eles essa autoridade. E que isso foi como um ano e meio antes de que a expiação fosse feita. E que isso foi como um ano e meio antes da expiação, que a expiação fosse feita, ou seja, que essa pregação que ele falou, aí em São Marcos capítulo 11, versículo 23, isso foi ou aconteceu um ano e meio, diz ele, antes de que a expiação fosse feita, ou seja, antes que ele morresse na cruz do Calvário, um ano e meio antes. Assim que, se não foi na expiação, foi no outro lado dela, ou seja, depois que aconteceu a expiação, pelo pecado, ou seja, lá na cruz. Ou seja, se alguém me fizer essa pergunta, eu apenas lhe direi que era do outro lado da expiação. É a única coisa que eu sei, que era no outro lado da expiação. É a única coisa que eu sei. Porque Jesus estava vivendo. E a expiação ainda não era feita ou foi feita. Ele ainda não foi ferido por nossas transgressões, nem tampouco pelas suas chagas éramos curados. Apenas lhes deu esse poder do outro lado da expiação. Assim que só lhes deu esse poder do outro lado da expiação. Agora, vejam como ele aí nos está falando algo muito importante, porque foi depois que essa autoridade que Deus lhe deu aos discípulos, que tornou-se uma realidade. Vejam, desde o dia de Pentecostes para cá, essa autoridade que deu aos discípulos. Agora vejam como isso será cumprido plenamente neste tempo, quando se cumprirá essa escritura plenamente,
Porque ele diz que se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a este monte, joga-te, lança-te, ou tira-te. Seja tirado e seja colocado aqui. Ou seja, tira e passará para o outro lado. Ou seja, seria mover um monte. E monte representa reino. O reino do anticristo. O reino do diabo de Satanás será tirado. Essa escritura será cumprida plenamente neste tempo final, neste último tempo. Agora olhe que tudo isso que Deus lhe falou aos discípulos. O irmão Branham diz que iria explicar dessa forma, desse jeito, mas ele diz que tudo isso aconteceu depois da expiação do outro lado. Agora, por essa mesma linha, esse mesmo pensamento, vejam vocês, tem que acontecer também no tocante ao que tivemos falando nestes dias, no dia de ontem pela manhã. Tudo isto vai junto com isso. Assim que tem algo grandioso aí, que agora também tocamos em algo também agora. Em algo disso, tem que unir isso com o de ontem pela manhã. Isso vai tudo junto aí. Agora, vamos continuar mais um pouquinho. Então, de repente, algo falou comigo e me disse: o que a respeito dos profetas? Bom, eu comecei a ver, então, isso começou a se desenvolver. Se desenrolar. O que pensas que aconteceu no serviço quando tu estavas de pé aí? Tu pensas que tu és o único que conheces a essa gente, a essas pessoas? Tu pensas que és tu que podes predizer e dizer para essas pessoas que vais fazer uma certa coisa e uma certa coisa que te aconteceu e uma certa coisa que te acontecerá? Tu pensas que és tu falando isso? Oh, que coisa! Isso significa tanto, isso nunca me deixou. E eu pensei, certamente que não, Senhor. És tu. Bom, então, pensa que és tu falando? Não. Pensa que eram os profetas falando? Que não acabas de pregar sobre o tema, e que os profetas estavam tão ungidos com o Espírito Santo, que não eram eles quem falava, era o Espírito Santo neles clamando. Então, o que tu digas, se tu estás ungido, não serias tu dizendo, mas seria o Espírito Santo dizendo, falando. Eu pensei, bom, se isso pudesse, isso é correto, isso é certo. Se a pessoa, através da expiação, santificada pelo sangue de Jesus Cristo, pode viver em uma esfera com Deus tão próxima dele, que até pode ser envolvido tão completamente, ser envolvido em Deus pelo sangue de Jesus, como não seria ele falando? Seria o Espírito Santo falando essas coisas, e não a pessoa. E eu não falei mais disto até que o ungimento do Espírito Santo bateu em mim como jamais eu tinha feito em toda a minha vida. Deus sabe disso. Fiquei de pé, me assustei e algo me disse: agora este é o princípio do teu novo ministério. Agora pede o que queiras. Pede o que queres e te será dado, concedido. O princípio do teu novo ministério. Vejam, esta é a terceira etapa, e esse novo ministério, que iria começar em fraldas, apenas estava em fraldas, diz eles, começando, pela palavra sendo falada. Permaneci aí, eu não quero ser um fanático. Deus sabe que eu quero ser são e honesto, fiel e verdadeiro. Bom, agora eu tenho 50 anos de idade e não passará muito tempo em que eu vá encontrá-lo ou irei encontrá-lo. Já está falando aí que vai partir. E eu desejo saber que tudo esteja perfeitamente bem antes de eu deixar este mundo. E eu pensei, desejo saber, eu não quero estar num fim profundo
fundo ou algo desse tipo. Eu pensei, talvez eu apenas mordi o meu dedo e disse, não, eu não estou adormecido, eu não estou sonhando isso. De modo que algo está mal. Agora vejam, ele estava aí e diz que ele tinha uns 50 anos nesse momento onde o anjo lhe fala, lhe diz que está no começo do seu novo ministério. Isso é uma coisa muito importante. Agora, continua dizendo, eu não estou adormecido, não estou sonhando isso. Assim que algo está mal. E algo em toda a minha cara, e eu pensei, talvez eu apenas estudei muito e aí cheguei num lugar em que eu não posso me safar disso, escapar disso. E eu pensei, usualmente quando o ungimento vem, uma visão profunda segue a ela. A unção. Bom, eu apenas esperarei aqui por 1 minuto. E ele escreve ungimento, depois visão. E comecei a mexer minhas mãos assim em torno e a caminhar, ficar andando. E alguém disse, diz o que queiras e te será dado. Eu esperei e escutei e pensei, o que é que foi isso? Onde tu estás, Senhor? E voltei a escutar. Pede o que queres e te será dado. Eu estou confirmando as coisas que eu farei. E eu falei, eu disse, bom, eu deveria, e eu pensei, com quem eu estou falando? Eu senti como que tinha perdido a minha mente. E pensei, com quem eu estou falando? Eu não vejo uma pessoa. Onde é que está essa luz? É quem fala. Não tem luz aqui. Quem és? O que é que tu queres? Eu pensei que alguém tinha falado, tivesse falado, pede o que queiras. Isso é certo. Eu estava pensando nessa escritura de Marcos 11:23. Pede o que queiras. E eu pensei, bom, o que pediria? Não tem gente doente aqui. O que é que eu poderia pedir? E eu pensei, não tem nada a não ser talvez eu esteja sozinho aqui. E eu pensei, o que é que eu tenho que pedir? O que eu deveria pedir? E algo tão claro assim como você ouve minha voz e disse, tu não estás caçando? E tu não tens nada? E eu disse, isso é verdade, isso é certo. E pensei, Isto, Senhor, eu disse, se eu estou fazendo algo errado, me perdoa. Não é isso terrível? Se você está fazendo algo mal, eu disse, Senhor, se estou fazendo algo errado, perdoa-me. Mas se és tu, esta é a escritura que tu estás tentando me trazer, tu me destes uma visão e eu disse que seria confirmada em um pequeno edifício, em algum lado, em uma reunião, quando as tendas principiam. E eu disse, inicia as tendas. Isto vai se dirigindo a isto, isso é o que vai se dirigindo para isso. Se isso é assim, Senhor, for assim, então eu te tomarei pela tua palavra. Agora vejam, como ele diz, aí, que tudo isso é onde vai se desenvolver e vai chegar nessa parte culminante final de conclusão em uma carpa, em uma tenda. Nesse pequeno edifício diz, tu me destes uma visão e eu disse que seria confirmada num pequeno edifício, em algum lado, em uma reunião, fecham. Como esse ministério novo ministério que iria ser pela palavra falada, São Marcos 11:23, que iria ser pela palavra falada, como iria estar em cumprimento numa grande carpa catedral em um lugar, em um edifício pequeno, num pequeno edifício, ou seja, num quartinho de madeira. Num quartinho de madeira. Agora, já finalizando aqui nesta página, depois vocês podem continuar lendo, mas para avançar aqui um pouquinho, diz,
E eu levantei, peguei, recolhi já tinha falado a palavra, já tinha saído o esquilo, tinha matado e tudo isso. Eu levantei, peguei esse esquilo e pensei, me sentia muito alegre e pensei, 2, mas tu disseste 3. E eu disse, bom, eu creio que fostes isso, foi tu, Senhor. E eu disse, talvez tu estás fazendo algo pelas pessoas agora. Agora tu vais ajudar a tua gente, o teu povo. E ele escreve, os esquilos criados pela palavra falada são tipo e figura do... Assim que muito obrigado, Senhor. E tirei o meu chapéu e disse, certamente que eu te dou as graças, Senhor. Eu creio em Ti agora. E Tu estás fazendo algo pelo Teu povo. Assim que Ele certamente eu aprecio isso, querido Pai. E eu disse, agora eu irei para casa. E Ele disse, mas Tu disseste que Tu querias 3. E eu disse, bom, sim. Agora, isso parecia que estava dentro de mim. E eu não ouvi uma voz, mas era algo dentro de mim que falou isso, que disse isso. Ele escreve, era por dentro, a voz era por dentro. E isso também é o que esteve acontecendo neste tempo final, neste último tempo, onde essa mesma voz é a que nos está falando e é a que está guiando o seu povo e está falando todas as coisas que em uma grande carpa catedral tinha sido mostrada para o reverendo William Branham, que iria estar acontecendo. Essa mesma voz, por dentro do instrumento que Deus está usando neste tempo final, neste último tempo, trazendo a existência através da palavra falada, essa fé de rápido, essa fé de trasladação. Eu pensei, bom, eu farei isso tão radical que terá que ser algo supernatural, tão marcante, que terá que ser algo tão... A voz era por dentro. E é a mesma voz que criou os céus e a terra. É a mesma voz que falou com Moisés desde a sarça. O arbusto é a mesma voz que mudou o nome de Jacó. É a mesma voz que respondeu a Josué como esse poderoso príncipe com essa espada desembainhada. É a mesma voz que falou aos profetas. A mesma voz que falou aí no Monte da Transfiguração, que disse, este é meu Filho amado, no qual tenho me comprazo morar. E ele escreveu que é o equivalente aos 7 trovões que estariam sendo faladas em uma grande carpa catedral para trazer a fé de rápido aos escolhidos. É a mesma voz que falou a Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? É a mesma voz nos 7 anjos mensageiros falando. É a mesma voz que apareceu ao irmão Branham por diversas vezes ou ocasiões e que através dele falava com o povo. É a mesma voz em William Soto Santiago nos falando, nos trazendo toda essa mensagem tão gloriosa. É a mesma voz que neste tempo final, neste último tempo, está na sua igreja, falando com seu povo, para assim ser colhidos e ser juntados e ser colocados na pedra angular e assim ser ali colocados para receber essa fé de rápido e transformação a qual estão recebendo. E a mesma voz que o irmão Branham viu, que estava falando com essa luz, estava falando com mais alguém, continua sendo a mesma voz, porque é a voz
de Deus em cada tempo, sendo manifestada através dos seus instrumentos. Pelos seus instrumentos. E é esse anjo do pacto é o anjo no pilar de fogo. É o anjo no pilar de fogo neste tempo final, falando com a sua igreja, e depois estará mostrando essas maravilhas e milagres através do seu instrumento. Mas agora ele está falando à sua igreja através desses ministérios de Moisés e Elias, os quais estão na sua igreja trazendo esta grande revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Filho do Homem, a qual contém essa fé de rapto. O anjo no pilar de fogo. Vamos colocar esse tema nesta pequena charla, conversa desta ocasião de hoje, sábado 8 de julho de 2023. Fazemos uma pausa e dessa forma, já amanhã, estaremos vendo o tema para amanhã, Elias no Monte de Deus. E continuar vendo todos estes mistérios que Deus tem para cada um de nós, os quais estão sendo abertos, para que assim possamos obter essa fé de rapto. O anjo no pilar de fogo. Muito obrigado, missionário Miguel Barbosa Marim, por me permitir estar contigo nesta reunião e com todos os irmãos lá presentes e todos aqueles que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou pela internet, ou seja, escutando, e a todos os que estarão depois escutando neste momento, estas palavras sobre o tema o anjo no pilar de fogo. Que Deus os abençoe e guarde a todos e até amanhã. Se Deus quiser, onde esperamos grandes bênçãos da parte de nosso Pai Celestial. Que Deus os abençoe e guarde